Finalmente um episódio de respeito, tivemos a morte do Homelander, a morte do Profundo, mas cadê a guerra que a Prime Video prometeu? Vamos analisar o último episódio de The Boys. Olá, eu sou o Patrick e o episódio já abre com o enterro do francês e não vou comentar as falas absurdas que o Hughie teve que ler. E como esperado, o experimento deu certo, com a ajuda da sábia, a Química ativou seu raio e conseguiu retirar os poderes dela. A sábia sem poderes não era diferente da sábia lobotomizada e ela caiu fora assim que deu. Com certeza foi ler os livros em algum bunker. Eu já dei a minha opinião sobre a sábia anteriormente, né? Que personagem ridículo, e agora ela não é nem a pessoa mais inteligente do mundo, nem mesmo inteligente ela é, porque ela virou uma bocó, tipo ridícula, completamente ameba. Já a Marie Monroe caiu fora logo no começo do episódio a pedido da Luz Estrela. No fim, a participação dela foi nada, ela sequer participou da batalha final, ela que era para ser comparável ao Capitão Pátria, sequer teve a sua revanche contra ele, e isso faz com que as duas temporadas de Gen V não tenham servido para absolutamente nada. O Sam e a Kate sequer dão as caras nesse episódio ou são mencionados. A série acabou fazendo tudo errado. Tudo. Já os The Boys vão pra Casa Branca. O plano basicamente é entrar pelos túneis e quando encontrar o Capitão Pátria, tirar os poderes dele com a Químico. Mas primeiro quero falar, cadê os supers desse universo? O Capitão Pátria deveria ter todos os supers sob seu comando, porque... Por quê? Porque caramba, eles não o chamou pra Casa Branca, sabendo que os The Boys estavam atrás dele com uma arma que poderia derrotá-lo. Nos quadrinhos estava acontecendo uma guerra nesse momento, do lado de fora, tipo forças armadas, os The Boys lutando contra os supers, cara, eram dois lados, uma verdadeira guerra. Na série não teve nada. Na Casa Branca de super só tinha o Opai, Ashley, Capitão Pátria e o Profundo. Eu juro pra vocês, esse último episódio tem uma cara de baixo orçamento. Continuando aqui, nas temporadas anteriores você podia ver mais destruição, mais caos. Eu vou explicar isso mais pra frente. O plano do Homelander era fazer o mesmo que no episódio anterior, reunir um grupo de pessoas, os que não acreditavam de coração iam morrer, figurinha repetida. Outra coisa é o fato do Capitão Pátria não perder o controle nunca. Mas como assim, Patrick? Simples, foram 5 temporadas com medo do que ia acontecer se ele perdesse o controle, e mesmo agora no último episódio da 5ª temporada, isso não aconteceu. O pôster dessa temporada indicava que ia rolar uma guerra, ele veria essa guerra do espaço, provavelmente sendo o causador dela, mas não teve guerra, não teve luz estrelista, não teve outro super, não teve aquele grande momento que eu tava esperando, não teve nada. Na verdade, ela acabou sendo muito previsível. O Capitão Pátria vomitou na cara do Profundo tudo que ele era de verdade, tipo, jogou mesmo, vomitou, seu otário, que nunca teve respeito por ele, que ele era digno de pena, que ele só não tinha matado ele até agora porque ele queria que ele visse o quão inútil ele realmente era, pô, sem piedade, humilhou mesmo. O cara fez uma cara de humilhado, cara, que eu tenho que dizer que ele mereceu. Eu curti muito essa vomitada na cara, porque o Profundo ele tava merecendo, só que o cara é tão sem mancol que ele culpou a Luz Estrela e os dois acabaram voando e caindo numa praia. Qualquer idiota nesse momento viu como aquilo acabaria, tava muito na cara. Ele foi jogado no mar e foi morto pelos peixes. Merecido. Adeus Profundo, demorou demais. O cara foi uma merda a vida toda e mesmo na morte ele permaneceu um merda. Enquanto isso, a traição da Ashley também era prevista, ela só estava ali por medo, né? Quando ela recebeu a oportunidade, ela acabou salvando os The Boys e disse a direção para onde estava o Homelander. Eu até tava esperando a Starlight ou o Hughie agradecer ela, mas no fim não agradeceram. Eu já adianto que a Ashley foi deposta do cargo de presidente no final da série. A morte do Opai teve um facilitamento de roteiro que chega a beirar o engraçado. O Leitinho colocou uma bola de ferro na boca dele. O próprio poder o matou, bola essa que a Ashley deu pra ele no começo do episódio. Era uma forma daquela sacanagem dele, ela disse que a bola era super resistente, então assim, faz sentido essa bola super resistente que ela acabou mencionando que nada quebraria acabar destruindo, né, o Opai. Com a Ashley ajudando os The Boys, com o Profundo morto, com o Opai morto, só sobrou um cara, o Homelander. E agora temos a luta mais esperada, Billy Bruto versus o Homelander. O Bruto já chega quebrando as paredes e os dois começam a trocar vários socos. E quando o Capitão Pátria vê a Química ativando o seu poder, ele atinge ela com um raio laser. Eu só não entendi como foi que ele não partiu ela em dois como ele fez no primeiro episódio da 5ª temporada. Talvez o experimento da sábia a tenha deixado mais forte? Pode ser, mas isso não foi mencionado. Quem também chegou na briga foi o Ryan, ele tava vendo pela televisão e chegou lá voando. 2 episódios que esse moleque acabou aparecendo. Por que sumiram com ele? Eu não sei, mas sem ele o Bruto não ia conseguir segurar o Capitão Pátria. Ou o Bruto ia morrer, ou o Homelander ia conseguir escapar. Isso porque a Química acabou ficando paralisada, mas depois de ver o francês ela liberou tudo de uma vez, liberou o poder todo. Nessa hora eu cheguei até a pensar assim, caramba, a Casa Branca
vai explodir, ia ficar só os destroços. Quem disse, não teve nada. Como eu falei, cara, de baixo orçamento, o episódio final, cara, eu tava esperando demais, eu tava esperando mais destruição, mais caos, mas não teve nada do que eu tava pensando. Era uma coisa esperada porque a temporada estava indicando isso, mas cadê? Cadê aquele ápice? Não teve. Pra você ter noção do baixo orçamento, tudo isso aconteceu em uma única sala. Os personagens, eles apagaram, não teve a explosão, teve aquele facho de luz, e quando o Homelander levantou, ele tentou usar a visão de calor e nada. Tentou voar e nada, parecia um garoto de 10 anos tentando voar. Agora, será que sem poderes ele aguenta o Bruto? Nada, apanhou com uma vadia de rua, cara. Tomou uma pelo francês, tomou várias por tudo que ele fez. O maluco, cara, tava merecendo apanhar, cara. Aí veio a parte mais humilhante. Sempre soubemos que ele era uma criança chorona, mas não imaginei que ele ia se humilhar daquele jeito. O cara até quis chupar o pirulito do Butcher pra tentar sair vivo. A mesma coisa que ele falou pro Profundo na 4ª temporada com o Trem Bala. O Bruto pega o pé de cabra, enfia na cabeça dele, mas antes ele diz: foi isso que você fez com a minha beca. Caraca, mano, que meu Deus do céu, finalmente, e o mundo todo vendo isso, cara, isso foi épico. Só não foi melhor porque não vimos a reação de todo mundo, embora ele tivesse sendo transmitido pro país todo. Quase não tivemos reação. Eu queria ter visto, eu queria que o mundo visse o cara que era mais poderoso sendo morto. Não aconteceu da forma que eu imaginei. O super mais poderoso do mundo sendo morto daquele jeito, cara. Mano, eu queria que tivesse mais reação, vou ser sincero pra você. Com o Homelander morto e tudo finalizado, os The Boys vão embora. O Bruto até chama o Ryan pra morar com ele, mas o garoto recusa, né? Porque o Bruto não é uma boa pessoa. E quando o Bruto vê que o terror morreu, aí tudo desmorona. Tudo. Ele pega o vírus e vai até a Torre do 7. O engraçado é que ele não ia matar todos. Se o Ryan tivesse ido com ele, se ele não tivesse se recusado e o terror não tivesse morrido, o Bruto estaria de boa. Já isso pra mim já é um pouco de erro, porque o Bruto da 4ª temporada, no final, tava disposto a matar todo mundo. Cadê aquele Bruto carniceiro? Ele sumiu. O Rio descobre e vai atrás dele. Eu até entendi porque ele não chamou a Luz Estrela e a Químico por medo do vírus que podia matar ela, mas por que ele não levou o Leitinho pra ajudar ele? O plano do Bruto era liberar na VOT, matar todos os super da VOT e deixar o vírus se espalhar e matar todos os super do mundo. Genocídio. Os dois começam a trocar vários socos, só que o Bruto é formado no aço da guerra, né? Ele domina completamente a luta. Pô, nem o Homelander foi capaz de peitar ali o Bruto no mano a mano. Por mais que seja errado, por mais que seja um genocídio, eu até consigo entender um pouco do motivo do Bruto. Os supers, eles são uma ameaça. A qualquer momento pode surgir um novo Capitão Pátria. Ele sabe disso, ele fala isso. Mas o que ninguém comentou, a não ser o Stan Edgar, é que não importa, enquanto tiver empresas para lucrar, sempre vai ter mercadoria para vender. Ou seja, o Bruto pode matar todos os super, mas a VOT, enquanto ela tiver a fórmula do composto V, eles podem fazer quantos super eles quiserem. Outros Capitães Pátria, se eles quiserem, porque eles sabem fazer. Se eles vão, eu não sei, mas eles podem fazer. O Bruto não pensou nisso. O correto também seria ele destruir a fórmula, matar todos que sabem dela, mas em nenhum momento isso passou pela cabeça dele. Mas enfim, quando ele ia apertar o botão, o Bruto trava, porque ele viu no Rio, e eu acho que era o Lenny, né, quando era mais jovem, ou ele mesmo, mas eu acho que era o Lenny, o irmão dele. Com a mente em outro lugar, o Rio aproveita e consegue acertar um tiro na barriga do Butcher. Um pouco diferente dos quadrinhos, sim, porque nos quadrinhos ele morre com uma faca no peito. Com isso, o Bruto acaba morrendo. Depois tivemos o enterro dele, a Químico viajando pelo mundo com um cachorro, o Leitinho conseguindo a mulher de volta. Inclusive, o Ryan pode acabar ficando com a filha do Leitinho. Eu só joguei aqui. O Rio e a Luz Estrela estão trabalhando na mesma loja que o Rio começou vendendo eletrônicos e estão grávidos também. Pô, tudo acabou dando certo pro Rio no fim das contas, né? A Ashley, como eu falei, né, ela foi deposta do carro de presidente, e quem voltou foi o Bob Singer lá na 4ª temporada como novo presidente. O Stan Edgar voltou a presidir a VOT, ninguém sabe como, mas ele conseguiu, ele tava lá, era o objetivo dele. Mas tem mais uma coisa que eu queria que tivesse, né? O que eu queria? Eu queria que os supers tivessem sido expostos, queria que o mundo visse eles como uma fraude que eles são. Por isso que as reações pra mim, elas são importantes, faltou isso, entendeu? Faltou todo mundo abrir os olhos. No final, o próprio Bob Singer fala pro Rio que tem supers causando problemas na VOT, ou seja, no fim das contas tudo ficou igual, como o Bruto disse que ficaria basicamente. Agora que o Homelander se foi, tem um espaço de poder no universo da VOT, né, no universo de The Boys, espaço esse que vai ter que ser preenchido com alguém, porque a VOT, no fim das contas, ela nem foi citada nessa última temporada direito. Quais são as consequências da VOT? O que aconteceu com ela? A empresa foi processada? Óbvio que não, né? O Stan Edgar tá lá sendo o presidente da VOT, assumiu de novo o controle da VOT.
VOT, basicamente não aconteceu nada com ela. E a VOT, como toda empresa corrupta, tem os seus produtos, ou seja, os 7 que foram dissolvidos pelo Homelander provavelmente uma hora vão voltar. Sim, eles com certeza vão esperar a poeira baixar, mas eles vão voltar. Ainda tem muitos supers na VOT, o Bob Singer falou que tem super na VOT causando problema. Daqui a pouco o Stan Edgar já nomeia um grupo de novo de 7 supers, daqui a pouco vai surgir um novo Capitão Pátria, talvez não poderoso quanto esse, mas pode surgir. A própria VOT, se quiser, pode criar um outro Homelander. Assim, eu acho que seria muito idiota, considerando que o primeiro experimento deles, né, na verdade o Soldier Boy, que foi o primeiro experimento deles, causou tantos problemas ao ponto de eles terem que remover esse problema da equação, entregando eles pros ursos. Aí veio o Homelander, que causou mais problemas do que o Soldier Boy, né, matou um monte de gente porque era poderoso demais e não conseguia ser detido, e agora o Homelander se foi. Será que eles vão criar outro? Eu não sei, né? Mas podem, se quiserem pode. Ou pode surgir alguém tão ruim quanto, né? A gente não sabe quais poderes o V8, o V1 pode causar, o V8 no caso. Mas no fim parece que tudo voltou à estaca zero. Agora presta atenção, da primeira até a terceira temporada pra mim foram incríveis. A quarta e a quinta temporada acabaram sendo uma meia decepção. Mas eu vou ficar com a nota de 6 ou 7 para The Boys como um todo. Nesse quesito ela me lembrou muito The Flash, né? Que começou com uma primeira, segunda e terceira temporada incríveis, mas depois disso a quarta, quinta, sexta em diante, meu Deus, foi só ladeira abaixo, né? E agora só podemos esperar pra VOT Rise, né? E torcer pra que seja muito melhor que a série do Soldier Boy, que por sinal nem deu as caras nesse episódio, o que não é nenhuma surpresa, porque a participação do Soldier Boy nessa temporada foi simplesmente para a divulgação de VOT Rise. Na verdade, até parece que os produtores de The Boys nem estavam ligando muito para essa última temporada, né? Parece que eles estavam mais dispostos a divulgar VOT Rise, que eu só espero que seja boa. E galera, esse foi o fim de The Boys, mas não pense que eu vou parar por aqui. Eu ainda tenho mais vídeos pra falar sobre esse universo. Não tô falando de VOT Rise não, tô falando da série mesmo original, viu? Melhores personagens, melhores momentos, tudo aquilo que com certeza você vai curtir muito. Então por isso que eu preciso da sua inscrição. Clica aqui embaixo, segue a gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.